Bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band, está no ar o Apitaí e hoje temos uma super decisão para comentar. Flamengo e Corinthians fazem amanhã a final da Supercopa Rei. O campeão do Brasileirão enfrenta o campeão da Copa do Brasil para ver aí quem é o grande campeão do futebol brasileiro. E é claro que a gente não vai deixar de falar também do nosso capixabão e dos jogos que aconteceram nesta semana no Brasileirão. Teve gigante brasileiro aí sendo massacrado no Rio de Janeiro, hein? Mas daqui a pouco a gente fala disso, né, Vitor Fontes? Exatamente. Bom dia, o programa de hoje está imperdível, que nós vamos soltar o verbo aqui. Eita, ele tá doido pra falar mal do Cruzeiro. Bom dia, galera. E você, Mariana? Jamais falo mal do Cruzeiro. Quer falar mal de quem, Mariana? Eu falo mal dos responsáveis. Entendi. Entendi. Hoje eu não vou falar mal de ninguém, não. Vou só escutar. Gente, esse programa aqui fora do ar, o que tinha que ir pro ar é o que acontece fora do ar. Ainda bem que não vai. É uma piada só. Colocar uns microfones aqui, as câmeras espalhadas e pra publicar o que acontece fora do ar. Mas já falando de decisão, Flamengo e Corinthians se enfrentam amanhã. Tem favorito? Sim, Flamengo. Nem sei se o Flamengo é mais favorito, gente. O Flamengo parece que não engrenou ainda em 2026, né? Um exemplo foi a estreia no Brasileirão diante do São Paulo. Tá certo que o jogo foi no Morumbi e tudo mais, né? Mas o Flamengo tinha condições de, atual campeão, de voltar para o Rio de Janeiro com 3 pontos. Então, não sei não. Dorival Júnior conhece muito bem o Flamengo. Pelo que vem jogando, né, não teria favorito, né? Mas Sim. Pelo que pode mostrar, se os jogadores já mostrarem o que já sabemos que podem mostrar, o Flamengo é amplo favorito contra o Corinthians. Um Corinthians que... O Dorival é impressionante. Em pontos corridos, eles parece que deixam pra lá e escolhem jogos pra jogar em jogos de Copa. É o caso da Supercopa, né, que é um jogo só. Se mobilizaram todos para esse jogo, pouparam contra o Bahia no meio da semana. E o Flamengo com Arrascaeta e Jorginho no banco, mas com a maioria das peças titulares, perdeu pro pressionadíssimo São Paulo em crise. Isso aí. Então, isso torna o jogo uma incógnita, mas eu acho o Flamengo favorito. A gente viu pelo jogo do Flamengo nessa semana, né? O Corinthians jogou com um time ali misto, um time meio reserva, perdeu para o Bahia de virada, assim como o Flamengo também perdeu para o São Paulo de virada, mas a gente viu ali um Flamengo que parecia estar um pouco desligado do jogo, né? Principalmente depois que fez o primeiro gol ali, parece que esqueceram que tinha uma partida acontecendo e foram 2 gols ali basicamente em erros, o do Pulgar, que culminou na virada do São Paulo, nem se fala, né? Foi engraçado porque assim, diante do Fluminense pelo Carioca, a gente pode perceber que o Fluminense, desde o início, acuou o Flamengo, né? Já sabia mais ou menos como o Flamengo poderia vir jogar e o Fluminense foi ali massacrando, conseguiu a vitória. O São Paulo não. O São Paulo chegou bem devagarzinho, tanto que o Flamengo abriu o placar, o Flamengo teve outras chances, né, de marcar outros gols. Não foi dominante, mas esteve melhor. Só que aí, de repente, o São Paulo percebeu que o Flamengo parecia que não estava faltando aquela vontade e tudo mais, e o São Paulo virou o jogo literalmente, né? Conseguiu dominar o Flamengo em casa e conseguiu aí esses 3 pontos e até deu alegria para a torcida, né? Que tá aí tão tristonha com tudo que vem acontecendo no clube e tal. Então, foi um bom jogo pro São Paulo e um liga alerta aí pro Flamengo. Eu acho que a melhor estratégia para jogar contra o Flamengo é não se amedrontar. Exatamente. Tentar jogar de igual para igual. Pois é. Igual fez o Fluminense, igual fez o São Paulo no segundo tempo. Isso aí. Diferente do que fez o Vasco. Uhum. Então, acho que tem que ser assim a postura do Corinthians, mas não sei se vai ser. Não acho que não é muito a cara do time do Dorival. Acho que as peças não são boas o suficientes para jogar de igual para igual. Mas num campo neutro, lá em Brasília, não teria um porquê não fazer isso. E a gente também não sabe o Flamengo que vai vir, né? Porque diante do São Paulo mesmo, todos os veículos, inclusive o jornal A Tribuna, bancou a entrada do Jorginho e do Arrascaeta e eles não começaram o jogo. Isso. Mas se tratando dessa partida em Brasília, é a final, né? Um jogo único que vale título. Mané Garrincha com certeza vai estar lotado, né? Com 2 das maiores torcidas do Brasil. Então, acredito que o Flamengo tem que ir com força total. Quem sabe até Paquetá, né? Exatamente. Não é isso que a torcida voltou, está né? esperando? Exatamente. Paquetá em campo? Uma coisa que eu tava aqui lembrando é que no ano passado, Flamengo e Corinthians duelaram lá no Itaquerão e foi um 2-1 de virada pro Flamengo, mas o Corinthians foi muito superior no primeiro tempo. Verdade. O Yuri Alberto perdeu um caminhão de chances e talvez aquele jogo possa ser um exemplo de como o Corinthians deve enfrentar o Flamengo, ou pode enfrentar o Flamengo, visto que naquela partida ali provocou muitos danos, vamos dizer assim, à equipe rubro-negra. Sim.
Sim. Mas agora virando a chave, falando de Campeonato Brasileiro, essa primeira rodada aí foi bem caótica para os favoritos. Flamengo e Cruzeiro perderam. O Cruzeiro ali foi massacrado pelo Botafogo, enquanto o Palmeiras, né, fechando esses 3 favoritos do Brasileirão, empatou fora de casa com o Atlético Mineiro. O Aquiles já colocou aí na sua tela a tabela do Campeonato Brasileiro, aí com Botafogo, Chapecoense, Vitória e São Paulo fechando esses G4 aí, primário. Stop the count. É porque ele tá olhando direto ali, ó, pro 20º, Ué, na lanterna. ó. mas se stop the count, o Cruzeiro é rebaixado em último, né? Imagina o Chapecoense, vice-campeão. Já pensou? Imagina o Cruzeiro em último, Rebaixado, Curitiba, Santos, Remo e Caraca. Cruzeiro. Eu fecho esse Z4 aí. Você fecha? Esse Z4 aí eu Vou te fecho. falar o que você Entendi. fecha. Vai. Mas agora falando de um por um ali. Palmeiras, de fato, foi uma estreia bem aquém, mas também fora de conseguiu casa empatar. contra o Atlético Mineiro, né? Ali, Até frustrou o Galo, né? Porque O Galo foi bem melhor. foi bem melhor, jogou bem melhor. O Atlético, né? Galo é pros íntimos. Até frustrou o Atlético. Que o Palmeiras arrancou o empate no finalzinho ali, né? Agora, falando dos favoritos, eu não tem como falar, né? Porque eu fiquei muito chocada com o que o Botafogo fez com o Cruzeiro. Grotesco. Todo mundo que apostou lá nos bets, loteria esportiva, o que for, acredito que não tem um ser humano que tenha acertado isso. Sim. Vitória e placar. 4-0. Gente, onde o Tite estava? O que o Tite estava fazendo? O Tite conseguiu estragar tudo que o Leonardo Jardim fez em 4 jogos. É uma coisa impressionante. Sim. O Eu tô time rindo. do Cruzeiro tinha um estilo de jogo e agora é um time que perdido. Tite, se o senhor quiser continuar no Cruzeiro e não ser demitido, volte ao seu método antigo, cara. Siga retranqueiro. Que eu nem sei se funciona Defenda mais. mais do que ataque. Vai pros contra-ataques. Foi assim que o Cruzeiro jogou ano passado e deu certo. Quem deve Para estar de querer. rindo como eu tô rindo de nervoso, tá? Porque eu tô chateada que meu amigo tá chateado. Para de querer. Agora quem tá rindo muito é Gabigol, cara. Ele não Gabigol deve estar sabe, rindo ele não demais. sabe fazer time propor jogo, cara. Ele Sabe fica não. querendo fazer o time propor jogo, ele não tem alternativas, ele não tem diferenças táticas, enfim. E o Cruzeiro é um time que tá até jogando bem no primeiro tempo, mas quando vai pro intervalo, eu não sei o que eles fazem no intervalo. O que rola naquele vestiário? né? Ele tem uma cara de morto, ele e o auxiliar técnico dele, que é o filho, o Matheus Bach, cara de perdidos. Enfim, o Cruzeiro ontem era para ter saído pro intervalo vencendo, mas logo com 2 minutos do segundo tempo, o Danilo abriu o placar e depois foi um gol atrás do outro. Foi vexatório, a defesa do Cruzeiro perdidíssima nos contra-ataques. Para um Botafogo que, querendo ou não, também está em crise, né? Nossa, assim muito. como o São Paulo, o Botafogo também está em crise, perdido, não contrata ninguém. O John Textor estava lá rindo à toa, porque ele deve estar achando que está tudo certo. Sim, esse jogo foi surpreendente em tudo. Tanto por quem perdeu, quanto por quem ganhou, tanto pelo Sim. placar. E o Tudo Botafogo foi é um surpreendente. freguês histórico do Cruzeiro, não Sim. vencia do Cruzeiro há 10 anos. 10 anos. Aí então- goleou para valer acabar mais a 10 forra anos. de todos os... Isso. É. E a última vez que o Cruzeiro tomou um 4-0 foi em 2012, na vitória do Santos contra o Cruzeiro, Santos de Neymar de 2012, 4-2 na Arena Independência, que o Neymar saiu aplaudido pela torcida Sim. do Cruzeiro. Então foi algo assim, 4-0, perdão. Foi algo assim grotesco, patético e como diz o Tite, né? Placar dilatado? Como é que Ele falou que um clube da grandeza do Cruzeiro não pode ter um placar dilatado como esse. Tite, Como você sempre, não se Tite cuida no- não, que daqui uma semana você tá no olho da rua. Como sempre, Tite falando coisa que ninguém entende. A né? Que gente não entrevista entende, coletiva né? dele é uma coisa patética. É para fazer bebê dormir. Mas no caso, gente, tá só começando, né? Primeira tranquilo. rodada, né? E eu dei uma Muita coisa procurada vai aqui rolar. nas aspas que o Tite soltou após a partida, e ele fala que ele está tendo dificuldades de buscar de novo essa retomada de trabalho, Retomada. falando da questão ali da verticalidade que o time tinha com o Leonardo Jardim. Então, assim, eu queria entender que dificuldade é essa de fazer um time mais reativo que consiga contratar rápido. Exatamente o que ele fez no Corinthians, campeão do mundo. Era assim que o time dele jogava. Exatamente. Agora ele, Mas tem ele quis tempo sair. isso, né? Só 14 anos. Então. E eu não queria falar de Corinthians campeão do mundo não, porque me remete a outra coisa ruim, Isso. né? Mas Jogos da rodada aí, ó. a próxima rodada, que acontece na próxima quarta-feira e também na próxima quinta, falando primeiro da quarta-feira, que já abre com Flamengo e Internacional às 7 da noite no Maracanã.
No mesmo horário, Bragantino e Atlético Mineiro. Às 20 horas, 2 jogos. São Santos e São Paulo, Sansão, Remo e Mirassol. Às 9h30 também mais 2 jogos, Palmeiras e Vitória, Grêmio e Botafogo. Na quinta-feira, Bahia e Fluminense, às 19 horas. Às 8 da noite, Vasco e Chapecoense. Finalizando a quinta, às 9h30, Cruzeiro e Coritiba. Tem que ganhar. E ainda ficou mais um jogo para o dia 18 de fevereiro, Atlético Paranaense e Corinthians. Então essa é a próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo já pegando uma pedreira, que é o Internacional, apesar de que não tá vindo bem. Sim. Falando só dos favoritos, tá, gente? O Palmeiras pega o Vitória da Bahia, que não é... Nenhum bicho papão. Não é. Venceu o Remo na primeira rodada, mas assim, não assusta ninguém. E o Cruzeiro pega o Coritiba, Tem que ganhar. que subiu agora da Série B. Se não ganhar, esquece qualquer coisa esse ano. Vai. É só a Vai Na segunda. segunda rodada. Vai ficar só em Copas. É só a Libertadores, segunda rodada. né? Não, mas é na segunda que perde tudo. Então tá bom. E de segundo o Cruzeirense entende. Exatamente. E a gente também O Flamengo entende... também no Carioca daqui a É. pouco. No segundo bloco a gente fala disso, Posso né? encerrar o Isso. primeiro bloco? Perfeito. Pode. Ah, tá. Então, ó, espero vocês aqui com a gente no segundo bloco daqui a pouquinho. Voltamos com a Pitaí agora para falar sobre Campeonato Carioca, que continua pegando fogo. Tem o quê, Vitor? Clássico Botafogo e Fluminense. E tem time pra cair, hein? Tem time grande pra cair que não joga essa semana e já pode ter sacramentado a sua situação na zona da morte. Chocada. Mas, gente, esquece aí quem vai cair. É bom falar que o rebaixamento não acontece agora, né? Tem um Exatamente. quadrangular do É rebaixamento. impossível cair, só um cai. Né? Então, assim, é muito bom. É uma situação... Mas é vexatório, vergonhoso. Não tem problema. Vamos falar do clássico Botafogo e Fluminense. Afinal de contas, Botafogo goleou o Cruzeiro por 4-0 e o Fluminense Nossa. ganhou muito bem do Grêmio. Então, são Alfinetando. 2 times aí que estão vindo, ó, embaladaços pela estreia no Brasileirão. É verdade. E Né? quais Mas é. times virão pra jogar? Mesclados? Agora tem Reservas, isso, né? titulares. Agora que tem aí esse Brasileirão atípico no início da temporada, realmente você levantou uma boa bola. Será Sim. que eles vão jogar com... Porque quarta-feira já tem nova rodada do Brasileirão. Exatamente, a gente acabou Né? de ver. Isso aí. Mas eu aposto no Fluminense. Acho que o que aconteceu com o Botafogo ali foi um ponto fora da curva. Só Também que tudo que eu... hecatombe. Eu gosto dessa palavra hecatombe. Você de casa gosta da palavra hecatombe? Só que tudo que a gente aposta aqui dá errado. Então, é capaz do Botafogo ganhar do Fluminense. Há controvérsias. É verdade, né? Não, mas eu acho que Zubeldia tá lá com o time na mão, tá tudo bonitinho. Zubeldia e alegria. Vai jogar no tapetinho, hein? Ah, Jogar no tapetinho é diferente. o Cruzeiro percebeu isso. Exatamente. Que saco. Eu só consigo ofender esse daqui. A Mariana não ofendo, não. Tá tudo bem. Mas eu aposto no empate. Empatezinho, tranquilo. Bom pros dois. Domingo, 8h30 da noite, É né? ruim pra mim que eu vou estar trabalhando, mas... Eu também sacanagem. estarei. E ontem nós tivemos a apresentação do Savarino, que revelou uma mágoa ali com o Botafogo, porque disse que estava ali para ser vendido na lista de transferências. Então é mais uma coisa para tempero apimentar a esse mais. clássico. Um ingrediente. Uma coisinha ali. Sim. Então eu acho que vai ser um bom clássico, um bom jogo para você que tá aí domingo à noite, fazer nada, Sim. tranquilão. Depois Acho de ter- O time do de ter- Fluminense eu acho que tá muito bom. Perdão, Mari, mas acho que ainda falta um centroavante de confiança. Sim. O Cano tá machucado, o Everaldo, a torcida do Fluminense, não aguenta ouvir o nome dele. E o JK é muito instável. Acho que precisa de um nome de confiança no ataque. E segundo informações, a diretoria do Fluminense está atrás de um nome de ataque. A gente deu até matéria hoje no Jornal A Tribuna. Ah, que tá perfeito. em busca de cautela, porque aqui na matéria fala que já apareceu várias propostas, né? Ofertas de jogadores e tal, mas que como o Fluminense precisa muito desse centroavante, eles Sim. querem ser assertivos, né? Então, Perfeito. não estão com pressa. Perfeito. E eu acho que perder o Thiago Silva na zaga é um nome muito pesado Né? Verdade. para substituir pelo Gemes, que é um bom zagueiro, mas falta alguma coisa. Experiência, Exatamente. molho. Faltam né? peças Liderança. pontuais, mas o time do Fluminense está bem legal. Pode surgir como uma surpresa essa temporada aí, o Eu Fluminense. também acho. Zubeldia, se você quiser precisar de um centroavante aí, lá no Chelsea, um tal de Leon Dilla, pode levar embora, O tá? Cruzeiro tem o Chico da Costa, pode É, levar também. 10 milhões de dinheiro no Leon Dilla Imagina pra o gente Chico faz... da Costa jogando com a Costa. Perfeito. a Chico dupla- da Costa, dupla Lúcio dinâmica. Acosta,
E aí? Não, e o técnico do Fluminense, ele é um cara muito bom. Você vê que ele é estudioso, até nas entrevistas dele, ele explicando, né, as estratégias dele. Então, realmente, ele está conseguindo fazer o Fluminense evoluir. Desde o final da temporada passada, que foi 5 minutos atrás. Né? Sim, Tá de coração tá. novo também para aguentar a temporada Isso. também, então... Fusão, 12 jogos invicto em casa, né? 100% de Sim. aproveitamento. No Maracanã. No Brasil. Tomando Brasileirão. poucos gols. Perfeito. Pode ser que seja uma temporada surpreendente do Flusão. Rapidinho. do Surpreendente também está sendo o Campeonato Mineiro, com mais uma vez o Cruzeiro vindo mal à beça. O Atlético Mineiro também não tá legal das pernas. E as equipes também voltam a jogar nesse final de semana, né, Vitor? Mineiro. Exatamente. O Galo e o Cruzeiro, se acabasse hoje, estariam fora das semifinais do Campeonato Mineiro, né? Seria aí uma hecatombe, como o Arthur Histórico. gosta de falar. O Galo jogando contra o Pouso Alegre, hoje fora de casa, 4h30 da tarde. E o Cruzeiro amanhã à noite contra o Betim, fora de casa. E aí o Cruzeiro vai poupar, óbvio, precisa vencer o Coritiba no meio da semana que vem. E precisa vencer esse final de semana também contra o Betim, né? Então o Tite vai ter que arrumar aí um jeito de colocar todo mundo para jogar Isso os que eu ia dois falar, jogos. não tem que poupar nada não. Porque Tem que não botar pode todo mundo poupar, pra tem que campo, jogar, conseguir resultados, porque a coisa tá feia. Isso aí. A concordo. verdade é que esse ano é muito atípico, né? Com Copa do Mundo, com o campeonato começando mais cedo, então... Não gostei do campeonato começando agora, não. Eu Agora que a gente tá também não. vivendo, acho que eu não gostei, não. Antes quando anunciou Você esse tava calendário, animado, né? agora eu acho que eu não gostei, não. É. Tá muito embolado, os times tendo que... Enfim, o planejamento ficou prejudicado, mas acho que é por causa da Copa do Mundo que para, né? Sim. Ninguém vai jogar, então... Mas eu confesso que também não tô achando legal, não. Ainda mais pra gente que tem que... todo dia tem jogo, então complicou. Uma coisa que eu tô gostando é do Capixabão. Aí que sim. esse ano tá muito bom, muito bom. O Vitória agora é o novo líder. Perfeito. Amassou o Real Noroeste nesta quinta-feira, 4-0. Mesmo placar de Engraçado, né? Botafogo e Cruzeiro, realmente. E agora a Mariana vai mostrar o atropelo que foi Tá do vendo Vitória, aqui? Ele está pegando direitinho, tá certinho. Cobertura Aqui, ó. diária do do Capixabão. Capixabão, do Esporte Capixaba, com mais de uma página e saindo na capa do jornal. Essa aqui foi a página de hoje, porque Exato. o Vitória jogou ontem. Aqui também tem Escrito destaque pro pela Capixaba, excelente editora Mariana Mello. porque o repórter estava de folga ontem. Perfeito. Eita, querida Quinta-feira. mansa. Na última quinta-feira. Destaque também na capa do jornal. Aqui a gente costuma, né, colocar futebol. E aqui veio Brasileirão e Futebol Capixaba. A gente dá, cobertura diária de tudo que acontece com todos os times do Capixabão. Tem tabela, tem torcedor, tem jogador falando, tem Isso. técnico falando, cobertura completa, tanto no Jornal A Tribuna quanto no Tribuna Online. Exatamente. Pode comprar o jornal de hoje, que vai ter lá a apresentação de Desportiva e Porto Vitória, Isso aí. Serra e Rio Branco de Venda Nova, tabela de classificação, próximos jogos. Enfim, cobertura completaça. E vocês vão ver agora uma série de vídeos, né, passando aqui no programa. E se você quiser participar, não só no programa, mas também aqui no jornal, porque a gente tem Bolão do Torcedor, Fala Torcedor, Fala isso. Torcedor, quiser dar opinião, tá lá no estádio, tirou foto, pode mandar pra gente, porque todo dia tem Capixabão aqui na Rede Tribuna, tá? Qual que é o nosso @? Nosso @podcast Apitaí lá no Instagram. Você pode estar seguindo a gente, pode estar compartilhando com seus amigos e pode estar mandando seus vídeos pra gente por lá. Assim como fez o Marcos Patrício, torcedor do Vitória, que vai falar um pouquinho sobre o que ele tá achando do Vitória já nesse início de ano. Tivemos aí uma grande vitória contra o Real, jogando lá. Todo mundo sabe que não é jogo fácil, apesar do Real não estar numa boa fase, mas o jogo lá nunca foi fácil. O Vitória fez uma grande partida e provou, né, aí que aquele Vitória contra a Desportiva no sábado foi um caso atípico. E vamos motivados contra o Capixaba em casa, em busca de mais 3 pontos, se Deus quiser se distanciar ainda mais aí do nosso adversário, nossos rivais. Estaremos na arquibancada dando aquele apoio. Muito Show, legal. Marcos. Ele mandou vídeo também na semana passada, né? Foi. Essa semana. Perfeito. Vitória ali. Voltaria aqui pra gente mostrar a classificação. O Vitória é líder isolado com 10 pontos, né? Na tabela de classificação. Depois seguido pelo Serra com 8. Serra joga hoje. Então pode vir a ultrapassar o Vitória, que joga amanhã contra o Capixaba. Amplo favorito para vencer. Depois Rio Branco com 8. Forte 8. Desportiva 7, Capixaba 7. Vila Velhense e Porto Vitória 6. Porto pressionadíssimo contra a Desportiva, tá uma posição acima ali da zona de rebaixamento. E ali o Rio Branco de Venda Nova com 4 pontos, Real Noroeste 2 pontos. Falando em Rio Branco de Venda Nova,
temos um vídeo do técnico do Rio Branco de Venda Nova, que ainda está em busca da primeira vitória na competição. Vamos ouvir. E vai pegar logo o vice-líder Serra, hein? Exato. Vamos ouvir aí o mineiro Paulinho Guará, que vai falar sobre o Rio Branco de Venda Nova. Esse jogo contra o Serra, né, é um jogo fundamental para a gente. Estamos bem preparados, confiantes, né, que essa primeira vitória está próxima e que a gente vai fazer um bom jogo. Vamos sair, né, felizes depois desse jogo. Acho que estamos merecendo esse momento, né, sabendo da dificuldade. Né, vamos enfrentar um time muito bem trabalhado, um time também que vem para ganhar. Acho que vai ser um duelo muito bom, né, e aquele que estiver mais concentrado, tenho certeza que vai ser com a vitória. Muito legal ver o treinador do Rio Branco falando. O Rio Branco precisa muito da vitória. Sim, o Branco de Venda Nova está aí na penúltima colocação. 2 times muito tradicionais no estado, dentro da zona de rebaixamento, o Rio Branco de Venda Nova e o Real Noroeste, que teve uma informação no meio da semana aí, divulgada até pelo meu amigo e jornalista Robson Maia, que teria demitido o Duzinho, 7 anos de trabalho, Duzinho Reis, à frente do Real Noroeste, mas depois o Real foi lá e soltou uma nota falando que o Duzinho não estava demitido, que ia ficar de fora de alguns jogos por questões pessoais. Vamos ver aí, o Robson é um cara muito bem informado, tem suas fontes, mas o Real aí pressionadíssimo, tomou de 4 em casa pro Vitória, que... Não, vale a pena a gente enfatizar aqui que o Duzinho fez um ótimo trabalho à frente do Real Noroeste, tricampeão do Capixaba e campeão Sim. da Copa Espírito Santo. Né? Então, 7 anos, gente, ainda mais se falando de futebol brasileiro. É o técnico mais longevo do Brasil. Sim, se ele está passando por um problema pessoal, torcer para que tudo se resolva, né, para dar continuidade no trabalho, porque é ruim, né, ver o Real assim na lanterna do Sim. Capixabão. E o Rio Branco de Venda Nova também, um time do interior, lá de Venda Nova do Imigrante, muito tradicional, com uma torcida apaixonada. Sim. Lá no Olímpio Perim, muito bacana. Lançaram até um novo mascote agora, o Polenteiro, que é bem bonitinho. Que a gente também deu destaque no Jornal A Tribuna. Exatamente. E amanhã, falando em Real Noroeste, né, temos, além de Vitória e Capixaba e Vila Velhense Forte, temos Rio Branco e Real Noroeste. O Rio Branco aí também pressionado por resultados inconstantes neste começo de temporada. E um dos reforços da temporada, o Gui Mendes, atacante, meu amigo também, mandou um vídeo aí e falou sobre a expectativa para o jogo. Esse programa tá muito chique. Cara, é muito notório, né, esse crescimento de toda a equipe. A gente espera um jogo muito difícil contra uma boa equipe do Real. A gente conta com o apoio da nossa torcida e a gente espera fazer um grande jogo. E a gente tem que entrar focado, a gente tem que manter os pés no chão. Independente do outro lado estar num momento difícil, a gente precisa impor nosso jogo, a gente precisa continuar nessa batalha. Independente do outro lado estar mal, a gente precisa estar focado aqui no nosso dia a dia e no nosso jogo. E o Rio Branco, que como você disse, né, Vitor, vem de resultados inconstantes, assim, não consegue manter uma sequência boa de vitórias. Mas então, tá em terceiro lugar. Está em terceiro conseguindo, lugar, né? com 8 pontos, exatamente. Mas acho que ainda precisa dar uma resposta ainda melhor para o torcedor. Exato, concordo. É um time que não tem uma cara ainda, né? A cara do Cícero Júnior. Só agradecer as assessorias que mandaram os vídeos, tanto do atleta quanto do jogador do Rio Branco de Venda Nova. É um time inconstante ainda, o time do Rio Branco, né? Não tem uma cara, não consegue engrenar uma sequência de vitórias, perde pro Vitória, empata com a Desportiva, vai lá, perde outro jogo. Então, assim, muito pressionado porque não condiz com a torcida que tem, né? A torcida gigantesca, Sim. que faz lindas festas fora de campo e não tá sendo o que o time tá mostrando dentro de campo, numa temporada que vai ser completa. Mais um time aí do futebol brasileiro sofrendo com o início de temporada, né? Sim. E se ainda dá tempo da gente falar sobre a Copa do Brasil, que foram sorteados, né? Os capixabas conheceram os seus rivais. Adversários. Exatamente, a Desportiva é a única que entra na primeira fase, vai jogar lá no Rio de Janeiro contra o Sampaio Correia, tarefa difícil para a Desportiva, mas que se passar, recebe o Sport aqui no Engenheiro Araripe na segunda fase. Na segunda fase também o Rio Branco enfrenta o Atlético. Então vamos ter o reencontro do próprio Gui Mendes, que é ex-jogador do Atlético, e do Cícero Júnior. O jogo vai ser aqui no Kleber Andrade. E o Porto Vitória vai jogar contra o Avaí lá na Ressacada, na segunda fase da Copa do Brasil. Então os capixabas aí, a nível nacional, tomara que passem, né? Vamos passar. Seria muito bacana. Então, galera, o Apitaí desse sábado vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @podcastapitaí. Fique por dentro de tudo que acontece aqui no futebol capixaba, no esporte capixaba, com o jornal A Tribuna, com o Tribuna Online. E a gente espera vocês aqui no próximo sábado. Até mais. Até já.